Começa agora na Mundial. Programa Mistérios do Universo, com o pesquisador e professor Tony Hitchell. Com a sua experiência mundial e as iniciações pelo mundo, ele revela mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana. Para você buscar sua prosperidade com a evolução e a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento. Ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. Olá pessoal, começa agora mais um programa Mistérios do Universo, comigo, professor e pesquisador de campos energéticos e física quântica, Tony Hitchell. Antes de mais nada, eu convido a vocês a acessarem ali o site webterapias.com.br, aparece sempre aí no vídeo o endereço desse site, então web com W, terapias no plural, webterapias.com.br. Ali é um portal onde você terá mais contato comigo, inclusive com número de telefone para o WhatsApp, que é o 947229980, e também o e-mail para contato por uma informação muito mais delicada, muito mais completa. Há também as consultorias, elas são ambientais, consultorias de campos energéticos e física quântica, muito interessante para esse momento atual, você mexer no campo energético do seu ambiente, tá? Então você verá ali como fazer isso. E também as consultorias pessoais, sejam elas aí presenciais ou à distância, mas individuais. Consultorias quânticas, Então tem a consultoria energética, que é a consulta pessoal quântica, Então ali você vai aprender um pouco mais sobre a sua energia, o que você está vibrando, qual que é o momento atual da sua energia. Isso é muito legal para você que está tomando decisões, que está principalmente querendo planejar a sua vida e realmente adequado a esse momento energético que o planeta Terra está passando e, lógico, o universo inteiro, porque o planeta Terra faz parte desse processo. É sabido, quem acompanha todos os meus eventos e todos os meus trabalhos, que já saímos da terceira dimensão desde 2006 e estamos na quarta, mas essa mudança eu volto sempre a frisar para você que está acompanhando agora, ou para você que já me acompanha em outros trabalhos, que realmente essa mudança ela acontece agora para a quarta dimensão desde 2006. Eu falo agora porque são poucos anos, mas nada, já são aí quase 11 anos, 10 anos aí que estão mexendo muito com a sua energia. E como eu sempre falo, essa mudança não é ligar e desligar um interruptor de luz. A luz não apaga e acende, não. É como se fosse um amanhecer e um entardecer, É como se estivesse na praia, as ondas vêm aos poucos, e vem aquela onda grande, depois ela vai embora, dissolvendo as ondas maiores até chegar nas pequenininhas, marolinhas, que nem o pessoal fala. Bom, vamos lá. Hoje a gente tem também a consultoria ligada à relocação quântica energética, que não deixa de ser uma consultoria, porque ela faz a calibragem energética do seu corpo, ligando novamente a energia do amor, Eu sempre falo que o amor tem o sentimento humano, mas tem a energia que vem oriunda do Sol, e ela é oriunda realmente de Sírius, ela diminui a sua intensidade chegando ao Sol, e eu fiz vários programas explicando sobre isso, inclusive com os efeitos da magnetosfera no planeta Terra, essa blindagem que foi criada aqui no planeta, pela dominação, e que realmente essa blindagem hoje ela já está meio furada em alguns pontos, só que você tem a oportunidade de sair, mas infelizmente você não consegue saber quais são os próximos passos. Primeiro que seu pensamento é 3D, segundo, nesse quarta dimensão, você tem o reino das possibilidades, o advento da quântica realmente é o espaço-tempo, então você tem N possibilidades, você pode ser tudo ou pode ser nada, depende realmente desse mundo onde a energia está na forma de ideias, está apenas na forma de campo, ou ela pode estar na forma realmente de realização, que nada mais é que energia condensada. E você pode ter tudo que você quer?
Depende, né? Então, a relocação quântica energética abre esse campo, calibrando a sua energia, né? Fazendo essa ligação da energia do amor no centro do seu centro, que é o seu coração, com o Sol e com a informação original de Sirius, né? Sirius, eu sempre falo que é a minha canalização principal, é de onde realmente sai toda essa informação. E desde criança, né, que eu trago esse conhecimento, e essa relocação quântica não surge agora, ela vem de pesquisas que desde 1984, que eu me recordo realmente das primeiras coisas concretas que eu consegui colocar em prática energeticamente. E mal eu sabia que isso seria importantíssimo realmente para esse momento atual, né? Eu sabia realmente que as coisas seriam importantes, mas mal eu sabia que tantas pessoas estão precisando, né? Quando me falavam que isso seria necessário, eu, na minha visão humana, achava que era mais uma coisa, né? Não seria tão profundo. Mas a gente vê hoje, depois de todos esses anos, chegando em 2018, como as pessoas estão necessitadas disso. E realmente, quando eu começo um programa desse, falando de coisas importantes, você vai concordar comigo, né? O que faz as pessoas serem mais despertas ou biduladas? É uma coisa chamada campo das ideias, né? Então você pode, de repente, estar vivendo aí um ciclo horrível, né? Que quem está no Brasil realmente sabe o que eu estou falando. Quando você tem um sistema de administração corrupto, um problema que cada vez mais emburrece as pessoas, infelizmente. Você que está me ouvindo, não fique chateado com isso, mas o sistema não permite que você seja livre, não permite que você busque realmente novos horizontes. Cada vez mais você é massacrado por informações que não te levam a nada. Eu pergunto a você, né? Passamos aí essas semanas, eu já comentei isso em outros eventos, essa aflição, prende ou não prende um ex-presidente, é corrupção, não é? Antigamente, há uns anos atrás, é impeachment, não é impeachment, e assim as coisas vão, e chegamos ao ponto agora que você, quando liga uma televisão, ou tem um julgamento de um Supremo, né, que todo o sistema o Supremo está politizado e o sistema de leis, né, que é o legislativo, está judicializado, né? Então um faz o papel do outro invertendo. Esse ano, aliás, eu farei eventos muito interessantes sobre o sistema ideal de governo, que não tem nada a ver se será monarquia, república, se será democracia, socialismo, não é isso. É um sistema ideal de governo, tem até um vídeo na internet aí, um chamado, né, que eu pus. Qual é o sistema de governo ideal realmente pelas essas informações que vêm de Sirius, né? O que é interessante para o planeta Terra? Qual que é a missão oculta que existe no planeta Terra para o ser humano evoluir, que é cada dia tirado de você? Essa missão quer acontecer e essa missão é tirada. Então, veja isso, faça a sua antecipada inscrição no e-mail, né? Fala, eu sou fulano de tal, eu quero realmente fazer essa inscrição. E aí a gente pode estar conversando, fazer um número mínimo de pessoas para fazer esse evento. Eu pretendo fazer 2 vezes, porque todo ano eleitoral eu coloco isso como ideia das pessoas para saber o que é mais importante num candidato ou alguém que realmente quer mudar o planeta, né? Algo muito lindo. E também eu vou fazer um evento relacionado ao Brasil. Qual que é a importância, qual que é a missão oculta do Brasil no papel dessa evolução mundial na Terra, né? A gente sabe que várias nações tiveram esse papel. Hoje essa missão está a cargo do Brasil. Muita gente fala, puxa professor, você viajou o mundo inteiro, por que você não ficou na Europa, não continuou na sua terra ao invés de vir para o Brasil? Eu falo de boca cheia. Eu fui iniciado, né, em diversas filosofias, em diversas tendências. Todos os meus mestres sempre falam, né, e sempre falaram a importância do Brasil para essa realidade energética. Então existe algo oculto. Quando a gente fala em oculto, não é secreto no bom sentido, é na verdade uma força que impulsiona como se fosse uma missão, como se fosse algo realmente acontecer. Quem acompanha toda essa parte holística ou toda essa parte iniciática sabe muito bem o que eu falo, né? De repente você tem uma coisa secreta aí para ser feita, só que você está preso numa outra missão, né? Não tem isso, às vezes você não está dando certo porque você está num trabalho, você está no lugar errado, você está fazendo isso de forma errada, aí de repente a sua vida muda e você acha o caminho certo. É mais ou menos isso, pessoal. Isso é a missão secreta que a gente fala. Então, a questão oculta, né?
O secreto do oculto realmente tem a ver com isso, dessa evolução, do que é o caminho correto para que algo aconteça, ok? E o Brasil realmente está num processo muito legal. Eu até brinquei que eu vim de barba hoje aqui para brincar mesmo com o pessoal, né? Pode ser que eu seja um Neandertal, pode ser que eu seja um Cro-Magnon, né? Pode ser que eu pode ser que eu seja moderno, porque olha que interessante, hoje todos os homens, na grande maioria, voltaram à moda da barba, né? A moda do bigodinho, né? Aquele bigode meio do século mais antigo, né? Que ele tem até as pontinhas. Então, o que eu quero brincar com vocês são esses dois níveis. Você pode ser um alienado, você pode ser um bidulado, né? Viver numa era mais pré-histórica, ou você pode ter esse movimento como os homens tiveram, de deixar a barba crescer e a coisa se transformar. É um exemplo. Olha como uma ideia prospera, como uma emoção que as pessoas têm começa a gerar realidades, né? Hoje as pessoas sobrevivem até com barbearias, coisa que há muito tempo atrás ninguém tinha, né? Era comum muito tempo atrás, mas recente história, ninguém mais usava barbearia. O pessoal fazia barba em casa com o aparelho de barbear, né? Então, pessoal, o que eu quero que vocês pensem, né? Nós tivemos uma história importante no Brasil nesses últimos dias que não é contado. Como falei, você liga a televisão ou tem um maldito julgamento ali que não vai levar a nada, se é sim ou não. Muita gente fala, mas é a história do Brasil. Sim, mas qual é o seu papel em mudar aquela informação? Se são juízes que vão decidir. O seu papel realmente é fazer antes, é criar uma estrutura para que ele não chegue nesse ponto, né? No seu voto, que é algo importante, mas nas suas atitudes cotidianas. Eu sempre falo que as gerações têm esse poder de transformação, né? Você passar essa informação, como eu estou fazendo aqui, né? Passando essa informação que pode ser uma sementinha que vai transformar 10, dezenas, centenas e milhares de pessoas. Esse é o meu objetivo, quem sabe uma nação, né? Então as pessoas falam, por que você opta pelo Brasil? Além dessa sabedoria que o Brasil tem, é um país maravilhoso, é rico, é abundante, e todas as nações estão aqui vivendo sem terrorismo, sem briga, sem nada, e eis que de repente eles querem roubar nosso Brasil. Então, como eu falo, a gente passou uma semana importante com dias legais. Hoje é dia 21 de abril, né, de 2018. O que a gente tem em abril no Brasil? 19 de abril, dia do índio, que eu já falei dos programas sobre o índio, a importância, mas o índio não importa muito para as pessoas, né? Abandonaram. O que a gente sabe de índio? A Anhanguera, que é a estrada, Jaraguá, que é o pico, algumas coisas assim, né? A tapioca, que é uma farinha, só isso. Mas a gente não, apesar de viver a cultura indígena, a gente abandonou os índios, né? As pessoas não lembram mais dos índios. Depois a gente tem 19 de abril também, o dia do Exército Brasileiro, né? O braço forte, mão amiga, que realmente faz parte da defesa desse país. Não é ser nacionalista nem nada, mas o que é o Exército hoje, né? Era uma instituição que formava homens, e hoje o que acontece? E se a gente lembrar porque é o dia do Exército, é só lembrar um pouco de história, né? No dia 19 de abril de 1642, aquela famosa batalha que teve em Recife, né? Batalha do Guararapes, quando a Holanda queria tomar posse de uma parte do Brasil, e realmente se uniram tanto os portugueses quanto os negros, os índios, e foi uma batalha campal, né? A gente fala de batalhas medievais, mas tivemos essa batalha no Brasil, que realmente mais de 1000 holandeses morreram, se eu não me engano, e apenas 50 brasileiros, vamos falar que todos são brasileiros, foram mortos, enquanto a perda holandesa foi muito maior e eles recuaram, né? Mas a gente tem essas presenças aí de holandeses nessa região nordeste, justamente por essas manifestações de corsários, né, que tomaram posse. Até no Rio de Janeiro tiveram corsários franceses que tentaram também tomar posse. Isso aí é um assunto bem mais profundo para a gente falar. Depois nós tivemos aí, que é hoje, né, dia 21 de abril, que é Tiradentes. Ao contrário do que a ignorância é mostrada, né, que fala que Tiradentes foi crucificado, não, Tiradentes foi enforcado e depois ele foi decapitado, né? Tiradentes fez parte de um processo muito importante em Minas Gerais, que é a Confidência Mineira, né? Que é justamente parar de mandar tanto tributos, impostos, né? E realmente
houve uma traição e ele foi o único cara que assumiu realmente que fazia parte da Inconfidência, e como exemplo ele foi decapitado, as partes, né, o tronco foi para um lugar, os membros foram salgados para não estragar tão rápido, e cada cidade levou um pedacinho dele lá pendurado, inclusive a cabeça, para mostrar que, ó, o que você fizer de errado acontece isso, né? Então muita gente tenta até se dissimular falando que é parecido com ele, mas não é. É um outro movimento, né? Mas é um assunto também profundo para falar, e o que eu falo hoje de Brasil é uma coisa muito problemática, né? Vocês não estão percebendo, mas o Brasil está indo por um caminho de divisão, um caminho de tristeza, um caminho binário, um caminho que parece que é uma democracia, parece que existe uma liberdade, mas quando você coloca um assunto em pauta, muita gente fala, é isso, é aquilo, é não sei o quê, e se divide. O povo dividido é um povo fraco, e esse é o objetivo que vocês estão caindo nessa história, né? Não existe melhor ou pior que ninguém, existem pontos de vista que devem ser respeitados. E eu falo isso claramente em diversos assuntos, em diversos programas. Essa é a grande chave. Se a gente quer o Brasil com essa missão secreta, missão oculta acontecendo, realmente a gente precisa valorizar essa questão das diferenças e realmente viver de uma forma tranquila, não toda hora aparecer isso e briga e tudo mais, porque um é melhor, outro é pior, porque se você falar tá errado, se você aceitar também tá errado, qualquer coisa tá errada e ao mesmo tempo tá tudo certo, e aí uma minoria que quer dominar todo esse Brasil, né, quer tomar posse e se enricar em cima de tudo isso, tá aí fazendo a festa, criando mídia, criando manipulação de massas, e todo mundo na história achando que é moderno, que é legal. E basta você ver a história antiga, né? Os mitos que se falam, a gente acredita aqui no Brasil e tudo tá certo. E cadê os mitos brasileiros que estragaram, né? Na verdade, o que eles querem tirar realmente é o que é o Brasil de vocês, né? Falam que o Brasil foi feito por pessoas que realmente vieram prostitutas, presos, bêbados, incompetentes, né? Um monte de gente veio para o Brasil, escravos, aí viviam com os índios que muitos falam que eram burros, os escravos também não serviam para nada, a não ser escravos. Então criaram uma história na cabeça das pessoas de um Brasil que não é, né? Desde a época do descobrimento também cria, falando, acharam o Brasil, né? O cara, Pedro Álvares Cabral, estava indo para a Índia, perdeu o caminho e veio parar no Brasil por um acaso. Não existe essa história, pessoal. Existe uma história de sabedoria iniciática, algo que é muito lindo para o Brasil ser o que é, né? Então, quando você ouvir isso, eu sempre falo que a energia começa a se transformar quando você entende realmente a sua missão e quando você entende que pessoas estiveram aqui muito especiais, né? A história do Brasil, ela vem num momento muito especial, que o mundo ele precisava realmente ter essa evolução, né? Que a quinta sub-raça ariana, eu sempre falo que ariano não é a pele ou o lado físico, mas ariano é um estado de consciência, né? Então essa teuto-raça germânica, que é a quinta raça, né, ariana, essa raça era para se formar em algum lugar no planeta, né? Então a primeira tentativa, foram 3 tentativas até agora para que o Brasil seja essa nova era, para que estejam novos povos aqui e uma nova raça criando aqui. Então essa primeira aconteceu realmente com os fenícios, há mais ou menos 850, 900 anos antes de Cristo, né? Quando lá na Fenícia, o Badesir, que é um rei, ele teve o 8º filho, que é Etbahal, né, esse filho, e os outros 7 filhos, ele teve 8, os outros 7 filhos montaram um motim, ficaram revoltados por esse filho ser mais querido, e eles tiveram que sair da Fenícia, né? A capital da Fenícia na época era Tiro, né? E eles saíram de lá com mais ou menos uns 300 colaboradores, atravessaram o Atlântico. As pessoas falam, mas então já conhecia o Brasil? Pessoal, eu vi mapas em locais, mapas mundi, que não tem nem gelo no polo, né? O polo é verde, os polos norte e sul. E o mapa está lá, com o Brasil, com todas as terras. Inclusive tem mapas que o Brasil está separado da África, como a gente vê atualmente, e mapas que a Pangeia, né? O Brasil está junto com a África, num pedaço de terra. Muito interessante. Às vezes eu brinco, eu falo que muitas vezes eu não sei quando eu estou na África ou quando eu estou no Brasil, porque é muito igual a vegetação, né? Algumas coisas são muito parecidas.
E olha que interessante, né? Eles atravessaram um local que já sabia, os fenícios eram grandes navegadores e vieram parar realmente no Brasil. E tem toda uma missão, isso que eu quero passar no curso para vocês, né? Num workshop maravilhoso sobre o processo iniciático do Brasil, para você sentir a sua energia, porque você realmente está aqui. Então os fenícios fizeram, né, esse contato com dois processos políticos e espirituais, né? E Et Bahal, o nome já fala, né, que é a vinda de Deus, e Et é vinda, Bahal é Deus. Ele faz esse processo espiritual no Brasil, e o pai dele, Baidesi, faz o processo político, né, que tem a ver com toda essa sinarquia, né, que é o sistema ideal de governo para a época. Bom, Yet Bahal morre, né? E aí é fracassado. Qual que é a verdade que tem sobre isso? Muita gente fala é mentira. Não, é verdade. Se você pegar a Pedra da Gávea, se você no Rio de Janeiro, se você pegar a Pedra do Ingá, lá na Paraíba, se você pegar aqui em Carrancas, tem viagens, né, que eu faço. Se você quiser participar da viagem, manda lá também um e-mail para fazer parte desses grupos. A gente pode formar um grupo muito legal. Você vai ver até pinturas rupestres aqui em Minas. Então olha que interessante. Isso são provas que realmente eles tiveram aqui. E no programa dos índios eu explico também essa característica dos tupis serem já estarem conectados com o ouro, já estarem conectados com o comércio, que é uma característica fenícia, né? Mas muita gente quer tirar essa história e falar que é mentira. Bom, deu errado essa primeira tentativa desse projeto, que eu falo que é o projeto Y, né? É isso que a gente aprende nas iniciações, que é ligado realmente com a parte solar, que é a América do Sul, e a parte lunar, que é a parte norte, que está ligado com a América do Norte. Essa segunda tentativa vem com Jesus, eu já falei isso também em eventos, né? Jesus tenta criar os Estados Unidos da Europa, não dá certo, né? A gente sabe pelo que aconteceu com a crucificação. Ele foi crucificado, tá? E os mistérios do Gólgota, que é um programa lindo que eu falo, também uma palestra linda, que se você não participou, o ano que vem tem de novo e participe. E tem também a questão da terceira tentativa, que vem com Pedro Álvares Cabral, né? Cabral tem a ver com cabras, tem a ver com o Trópico de Capricórnio, que nós estamos aqui, né? Cabral vem de uma região chamada Belmonte, que está ligada realmente aos hebreus cabalistas, né? Olha que história linda. E ele faz parte da Ordem de Avis, né? Que vem com Colombo inicialmente, né? Colombo tem um nome secreto maravilhoso que tem a ver, que é o Espírito de Deus na Nova Terra. Esse é o nome secreto de Cristóvão Colombo, o italiano, que ele sai de Gênova e já conhece todas as rotas. Ele vem para fazer a demarcação, né? Aí as pessoas falam, puxa, mas como que é verdade isso? Basta ver o Tratado de Tordesilhas, que é de 1496. Se o Brasil foi descoberto em 1500, como eles já sabiam que existia Brasil? Né? É só pensar. E Cabral vem com uma missão especial realmente para trazer essa energia nova da nova era, né? Eles vêm da Escola Naval de Sagres, que era uma instituição maravilhosa, fundada por Henrique, né? E realmente isso vem das cruzadas, vem do Templários, até chegar no momento que a gente tem hoje, pessoal, né? E Cabral realmente não é o Cabral que vocês veem aí nas notícias que roubou o Rio de Janeiro, mas sim Cabral, Pedro Álvares Cabral, né? Que ele mostra até o ouro para os índios e os índios reconhecem o ouro. Olha que coisa linda. Isso não é contado história, é história que você não sabe. E vem trazer, junto depois dele, a família real, na época que Napoleão Bonaparte tenta invadir Portugal. Então Dom João VI não é o cara que fica obrando no mato, como mostra no filme nacional, ou um cara burro. Pelo contrário, é um iniciado também com muita sabedoria. Por isso que eles sabem onde ficar no Brasil, onde tem o ouro, os cristais, onde tem toda a água. Não é à toa, né? Petrópolis, sul de Minas, toda essa coisa linda. E realmente é uma história maravilhosa. E aí eu convido a você pensar o que o Brasil é antes de 1900, né? E o que o Brasil foi depois de 1900 com a proclamação da República. A República mentirosa, que ela foi aparecer só em 93 no plebiscito. O que vocês querem, República ou a monarquia? Não estou falando se um é bom ou ruim, só estou falando que esqueceram de contar para vocês o que o Brasil foi de pugência com a vinda da família real para cá, de todas as coisas lindas que aconteceram, o processo evolutivo que tivemos aqui no Brasil, Visconde de Mauá, as usinas hidrelétricas, as estradas de ferro, a siderúrgica, coisas que
tentaram fazer aqui no Brasil, mas o sistema destruiu como destrói hoje, né? A pessoa tem uma ideia, mas não consegue seguir adiante. Imagine se o Brasil continuasse nas mesmas coisas. Eu falo isso para vocês, pessoal, porque eu viajo bastante. O local que eu viajo muito também é o Brasil, onde eu estou morando atualmente. E quando eu olho a pujança que há nas construções antigas, eu penso, pô, o que aconteceu que de repente não tem mais isso? A cultura das pessoas, tudo mais, tudo foi deixado para trás e falam que isso realmente era uma época que o povo era errado, né? Princesa Isabel com a proclamação do fim da escravatura, né? Ela terminou com a escravidão do Brasil, que foi o último país do mundo a ainda ter escravos, e assim vai, né? Castro Alves, tantas pessoas especiais, José Bonifácio, que foi tão importante, o sujeito falava 12 idiomas, né? Mas quem que é José Bonifácio? Ninguém fala. Carlos Gomes, o maestro Carlos Gomes, que criou o Guarani, cadê? Né? E outras pessoas como Machado de Assis, tantas coisas importantes, o próprio Dom Pedro II que fez toda essa mudança. E aí? Né? Então cria-se uma história mentirosa e você acredita. Mas hoje transformaram o Brasil nessa situação, querendo que a gente viva como bicho, né? Como bicho, desculpa falar isso, não é? Bichos que sobrevivem, que lutam pelo alimento, que lutam por ideais imbecis que não vão levar a nada, que brigam entre si e só pensa realmente em comida, bebida e sexo. É isso que é criado. Você olha um clipe de música hoje em dia, são pessoas rebolando e tudo mais, tudo de uma forma de uma cultura depravada. Isso é proposital. Então, como que você pode sair dessa? Evoluindo, mudando esse campo de energética, mudando todas essas energias que estão deixando você perdido e sabendo realmente no foco que você é, tá? Então, participe desses eventos que eu vou publicar lá no site, né? Tanto a você entender o que é a sua energia no planeta hoje, principalmente se você está morando aqui no Brasil, e principalmente essa questão da história secreta do Brasil que não é contada para ninguém, né? Que tem uma história iniciática maravilhosa, que eu fui iniciado em vários locais e eu aprendi muito sobre isso, pessoal. Não é à toa que a gente tem seres especiais acontecendo aqui no Brasil, e mesmo assim, por ser uma história que tem que acontecer, ela está realmente havendo, né? A gente vê pessoas maravilhosas aí. Eu postei um vídeo de um rapaz que ele toca piano sem nunca ter feito uma escola de música, então é magnífico. É só para a gente entender o que é o brasileiro, que não é apenas essa pessoa que sobrevive, mas sim uma pessoa que tem muita chance de evoluir. Basta a gente entender essa história. Honrar a todos e feliz Dia do Descobrimento do Brasil. Um abraço, até! Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo, com o pesquisador e professor Tony Hitchell. Busque sua prosperidade com a evolução e a libertação, e assim compreender o contexto atual do universo. Acesse o site www.webterapias.com.br.